Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para dar continuidade à nossa lição da Escola Bíblica Dominical da Revista Adulto, que tem como título A Justiça Divina. Hoje a lição de número 4, que tem como tema Quando se vai a glória de Deus. Veja que essa lição 4, ela seria tão somente a continuação da lição 3, da lição anterior, que falou acerca das abominações do templo. A lição 4 vai trabalhar da consequência de tudo isso. Vai mostrar para nós o resultado de todas aquelas abominações que o povo fez ali no templo. E aqui nós temos a consequência de tudo isso. Veja que eu deixo aqui para você, já de entrada, o texto áureo e a verdade prática. Isso aqui é importante para nós termos a compreensão. Isso aqui seria já o caminho em que a revista será, a lição em si, será trilhada, tá certo? Então isso aqui já vai trazendo entendimento para compreender em si a lição, o texto áureo e a verdade prática, já trilhando aonde será trabalhada a lição em si, tá certo? E deixo também, que é suma importante isso aqui para você, o objetivo da lição. Isso aqui tu só vai encontrar na revista dos professores, tá certo? Que tem aqui o objetivo, conceituar a glória de Deus, explicar a retirada da glória de Deus e relacionar o segundo templo com a glória de Deus. Veja que esse objetivo é de suma importância para nós que estaremos estudando a lição e para o professor que estará transmitindo, para ele não gastar tempo naquilo que não está relacionado ao que a lição em si ela quer trazer. Já está dizendo o objetivo, aonde nós queremos chegar com a lição. Então é de suma importância guardar isso e sempre estar alinhado o assunto que será gastado em classe, que eu digo, você vai gastar ali o assunto, textos, alinhado com o tema da lição, que é quando se vai a glória de Deus. Eu quero ler para você a introdução da revista, que diz assim: a glória de Deus representava a presença de Javé no templo. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, explicou a razão dessa ordem: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Isso está em Êxodo 25:8. Essa presença não era incondicional. Isso aqui é importante. Havia uma condição para o povo, para que a presença de Deus se mantivesse com eles. O povo tinha um compromisso de acordo com a aliança feita no Sinai, mas esse pacto havia sido violado. O objetivo da presente lição é esclarecer sobre a retirada da glória de Deus do santuário de Jerusalém. Então é sobre isso que nós estaremos trabalhando, da esclarecer acerca dessa retirada, né? Por que Deus se retirou e como ele se retirou, seria deixando o seu próprio povo. Veja que eu quero deixar aqui no primeiro ponto da lição, que diz sobre a glória de Deus. Veja que esse primeiro ponto ele vai trazer algo importante para nós, que foi acerca da inauguração do tabernáculo e a inauguração do templo construído por Salomão. Nos dois casos nós vemos na Bíblia que a glória de Deus ela desceu do céu e se manifestou tanto no tabernáculo como no templo. Guarde isso, porque isso é importante para compreendermos algumas coisas que será trabalhada lá na frente. Repito, a glória de Deus ela veio quando houve a dedicação do tabernáculo, que Moisés apresenta ao Senhor, a glória desceu, e a inauguração do templo feito por Salomão, quando também a glória desceu
sobre o templo. Eu quero deixar aqui para você a palavra, essa é a palavra glória. Nós vamos trabalhar em cima dela. Nós temos aí no grego, nós temos no hebraico e no grego a palavra. No hebraico nós vemos a palavra kavod, que literalmente significa peso. E temos no grego, já quando houve a tradução para o grego, eles já procuraram a trazer, já a esclarecer em si a palavra e seu significado. Porque no hebraico você vê aí, no literal é peso, mas o contexto vai apresentar em si o significado do termo glória. Então, quando houve a tradução para o grego, que é a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, eles colocam a palavra doxa. Essa palavra significa, aqui eu deixei somente uma, glória. Mas nós temos também resplendor, poder, honra, reputação. Então nós vemos aí algumas palavras. Ele diz aqui também valor. Algumas palavras que são apresentadas no grego. O que isso transmite para nós? É que quando se analisa isso, nós, quando lermos o livro de Ezequiel, e quando Ezequiel se refere à glória, Ezequiel está se referindo ao resplendor da presença do Senhor naquele lugar. Seria aquele resplendor, seria o próprio Deus presente no local e o reflexo, resplendor, a luz de glória naquele local, revelando que a glória de Deus, Ezequiel deixa para nós, que seria o resplendor da presença do Senhor. E sobre a glória de Deus, repito, nós vemos aqui que ela se manifesta no tabernáculo, que ali seria Deus descendo para acompanhar o seu povo. Veja que a glória de Deus e a presença de Deus estão relacionados, associados, porque a glória seria tão somente a presença de Deus. Então seria o próprio Deus acompanhando o povo na jornada pelo deserto. E nós temos também a manifestação dessa glória no templo. Veja que quando a glória desce no templo, é que Deus traz aquela promessa que ele diz assim: agora os meus olhos, em 2 Crônicas 7, os meus olhos estarão fixos neste lugar e os meus ouvidos atentos à oração feita nesta casa. Por quê? Porque a glória dele, a presença dele estaria ali no templo. Então nós temos que ter o cuidado, porque essa presença ela não era algo incondicional. E parece que o povo, eles esqueceram disso, que não havia, que havia em si condições para que eles mantivessem a presença de Deus ali com eles, tá certo? E nós temos aqui no ponto número 2 da nossa lição, nós temos sobre a retirada da glória de Deus. Veja que eu quero deixar aqui no vídeo para você, já acerca do ponto 2, algo muito importante. Nós temos a retirada da glória de Deus do templo e do próprio povo, saindo de forma de estágio, paulatinamente, né? Em etapas, Deus se afastando do seu povo. Eu deixo aqui que diz aí, essa retirada aconteceu em alguns estágios. Primeiro, a glória se levantou do querubim sobre a arca da aliança. Segundo, passou para a entrada do templo. Terceiro, pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. Veja aqui, de forma de estágio, em etapas, Deus vai se afastando, a glória de Deus vai se afastando, seria a presença de Deus se afastando no meio do povo. E o último, por fim, a glória de Deus se pôs sobre o monte das oliveiras. Acerca da presença de Deus, nós percebemos que a glória de Deus, ela vai saindo por estágio. Seria Deus se afastando do povo aos poucos. O povo cometendo as abominações
E Deus, que não se associa com o pecado, ele foi o quê? Se afastando aos poucos. Esse se afastar ao pouco seria até a misericórdia de Deus, dando chance e oportunidade para que o povo se arrependesse, que esse era o propósito de Deus. Veja que isso serve de alerta para nós também hoje. Mas quero ler algo da lição, porque a glória de Deus ela vai se retirando e ela termina no Monte das Oliveiras. Veja que diz aqui a lição. A presença de Deus no templo era privilégio de Israel, mas isso exigia responsabilidade, de modo que a glória de Deus não podia habitar com os pecados do povo. Diz mais, Ezequiel viu a glória de Deus partindo do templo para o Monte das Oliveiras. Veja que isso aqui traz até um assunto escatológico para nós. Veja que a glória ela para no Monte das Oliveiras. Por que digo escatológico? Porque foi do Monte das Oliveiras que Jesus ascendeu aos céus. Jesus sobe quando os discípulos estão buscando, ali em Atos capítulo 1, ascende aos céus, ele sai do Monte das Oliveiras. E também no Monte das Oliveiras é onde Deus virá em glória com a sua igreja, os seus anjos, para eliminar o anticristo na grande tribulação. E diz Zacarias que ele pisará no Monte das Oliveiras. Então isso seria algo escatológico para nós. Nós temos aqui o ponto número 3 da lição, que diz sobre o segundo templo. Acerca disso, nós percebemos o seguinte: quando nós analisamos a manifestação no tabernáculo e no templo, e agora nós vamos analisar essa construção do templo feito por Zorobabel, um decreto do rei Dário, do rei Ciro, na verdade do rei Ciro, rei da Pérsia, que libera o povo judeu de Babilônia para chegar a Jerusalém para construir o templo, reconstruir em si a cidade. Então ele sai com esse propósito, através do decreto de Ciro. E foi no período do rei Dário que foi inaugurado o templo de Zorobabel. E veja que nessa inauguração nós não vemos manifestação de glória. E veja que Ageu, no capítulo 2, versículo 9, eu digo que essa é uma mensagem profética, ela está relacionada a tempos futuros que iriam acontecer, porque Deus ele não se equivoca no que fala, quando ele diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Veja que se isso fosse literal, isso teria que acontecer no templo construído por Zorobabel, ou o templo que é chamado Templo de Herodes, que na verdade seria o mesmo templo de Zorobabel, que foi o templo reconstruído, adaptado na época do rei Herodes, que foi esse templo que Jesus entrou. Então, se fosse um termo literal acerca disso, nós veríamos o cumprimento dessas glória, que seria a maior em relação à glória apresentada no templo inaugurado por Salomão. E nós não vemos isso na Bíblia e nem na história dos judeus. No ponto número 4, que fala sobre o Senhor Jesus e o templo, aqui o autor, no caso o pastor Ezequias Soares, que é o teólogo, que é o autor da revista, ele mostra que essa profecia, que a glória da segunda casa, ela vem agora recaindo sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui, como diz ali, uma explicação teológica para isso. Ele apresenta alguns casos, o que se fazia no templo e que Jesus recebia. E nós vemos o próprio Senhor Jesus falando que ele era maior que o templo e maior que o construtor do templo, que seria Salomão. Veja que eu vou deixar aqui para você agora esse texto de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de
verdade. Veja que esse texto mostra para nós o seguinte, que o próprio Senhor Jesus, sendo esse templo, como a lição ela vai trabalhar aqui, Jesus, ele fala que é maior que o templo e maior que o construtor. Jesus fala que aquele templo de Herodes seria destruído. Então, o que nós podemos entender? Que essa profecia a glória da segunda casa, ela recai sobre o Messias, sobre Cristo, porque ele entra no templo. E nós vamos também ter a compreensão que seria o cumprimento cabal dessa profecia, seria, no caso, no milênio que iria se manifestar, onde o próprio Deus estaria presente no templo, governando o seu próprio povo. Então, nós vemos que essa mensagem de Ageu seria uma mensagem mais profética, passando pelo Senhor Jesus e tendo o seu cumprimento cabal no templo ali, no milênio que será instaurado pelo próprio Senhor Jesus. Então, eu deixo aí para você, quero ler aqui a conclusão da revista que diz: concluímos que em ambos os casos, tanto Ezequiel como em Jesus, ambas gerações rejeitaram a Deus. No Antigo Testamento substituíram o Javé pelos ídolos e nos Evangelhos substituíram a justiça de Deus pela sua própria justiça. Diz o versículo: não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Deus pode deixar o seu povo hoje, ou deixar abandonar alguém, ou a glória dele se retirar de sobre um dos seus servos? Pode. Nós vemos na lição, e essa retirada ela é em estágio, como nós vimos a glória de Deus saindo do templo, chegando até a porta, até que chegou no Monte das Oliveiras. Então, eu deixo essa mensagem de alerta para todos nós, que venhamos ter muito cuidado, porque a presença de Deus, hoje nós temos uma promessa de Deus, que Ele estará conosco todos os dias, mas essa promessa também ela é condicional para o seu povo. Então, que nós venhamos ter o cuidado, guardar a sua palavra e obedecer a tudo aquilo que o Senhor Jesus pede para nós. Só assim Ele estará sempre conosco todos os dias. Então, um alerta e muito cuidado, viu? Que venhamos guardar essa mensagem. Então, deixo você e nos vemos na próxima lição. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.